No vídeo de hoje, como prometido ontem na comunidade, na aba da comunidade, de vez em quando eu posto algumas informações ali, eu prometi que eu ia trazer uma matéria que prova a história do pãozinho refuta a Bíblia. Então eu espero que você fique até o final, que você vai se surpreender com a história do pãozinho que refuta a Bíblia, ok? Mas antes de iniciar o vídeo, eu quero mandar aqui um salve para os meus amigos e companheiros que faz parte da comunidade aqui do canal. Vocês que me ajudam, vocês que estão ajudando eu construir uma história, construir aqui um legado deste canal, que nós estamos juntos desmistificando a historinha desta Bíblia, ok? Cada um tem o seu jeito, o seu modo de trazer um conhecimento, uns mais científicos, uns mais na literalidade, mostrando para aqueles crentes humildes, né, que não tem tanto estudos assim científico, exegetas, né, hermenêutica, tudo mais, mas nós vamos aqui fazendo um trabalho mais humilde, simples, para aqueles cristãos que fiquem dentro da igreja, manipulados pelo sistema religioso. Então eu quero agradecer mesmo, de coração a vocês. E vocês que não é inscrito no canal, se inscreva, faça a sua inscrição, ajude-me, contribui para que a gente possamos crescer, fazer esse canal crescer a cada dia mais, que a gente possa chegar a mais vidas e libertar as pessoas dessa prisão mental dentro do sistema religioso, ok? Um abraço a todos e fique com o vídeo. Meus queridos, no vídeo anterior eu apresentei esse texto aqui que muitos crentes não conseguiram entender. Eu fico assim perplexo, abismado, como que um texto tão simples, é a fé cega, eu sei disso. Um texto tão simples, teve gente fazendo perguntas tão idiotizadas nos comentários, que assim, eu vou ter que trazer esse tema de novo. Só que agora eu vou só explicar o que eles não entenderam. O Éden é o princípio de tudo conforme narrado na Bíblia segundo os crentes, que na verdade é uma história judaica, cristãos. A história narrada ali no livro de Gênesis, que está contida dentro da Bíblia, que você acredita que é a palavra de Deus, que você acha que fala com você, essa é uma história que não é da sua religião, não é da religião cristã, não é da religião evangélica. Como escreveram muito bem aqui nos comentários, eu preciso desenhar para o crente para ele entender. A história narrada ali não é de cristãos. A sua religião cristã, ela só tem 2000 anos. A religião judaica, ela é anterior. Então, a história que vocês contam como verdade absoluta, como se fosse a verdade, ela não provém da sua religião. Ela provém de outra religião. Então vocês adaptam, pegam, possuem, furtam uma história de uma outra religião que não é a sua. Não foi os crentes, os evangélicos, os protestantes que saíram do Egito, não as historinhas, né? Não estou falando que é verdade não. Ó, para analisar aqui, não estou falando que é verdade, tá? Senão a turma vai começar a falar, e o Luiz Fernando tá falando que é verdade, a história da saída do Egito, de Moisés, tudo mais. Esses mitos aí que estão na Bíblia são histórias de um povo, de uma religião que não é cristianismo. A Igreja Católica, Roma, que pega essa história e começa a propagar como verdade absoluta, como se eles viessem da mesma linhagem, o mesmo povo, como se fosse a mesma religião, se tivesse saído de dentro do judaísmo, que eles pegassem essa história como verdadeira para eles. Mas não. Eles montaram um livro em cima do livro judaico. E aí tá os crentes aí propagando uma história que nem conhece como que a Bíblia foi montada. Mas beleza, vamos para o texto aqui agora. Quando fala assim, ó, no suor do teu rosto comerás o teu pão, perguntinha básica. Lá no Jardim do Éden, tinha padaria? Tinha pão no Jardim do Éden? Quando, presta bem atenção isso aqui, crente, ó, analisa.
Quando Deus diz assim para Adão, no suor, palavras de Deus, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Quando Deus pronuncia essa palavra, comerás do teu pão, comerás, porque aqui é frase de Deus, ali no texto, comerás do teu pão. Quando ele fala para Adão, pão, Adão conhecia pão? Essa é a pergunta que não quer calar. Está lá no paraíso, comendo dos frutos, vivendo no meio dos animais. Adão e Eva conheciam o que era pão? É a perguntinha. Adão já tinha cultivado trigo para poder fabricar pão? Tá vendo? Como que é tão simples entender? Quando eu chego para uma palavra diferente para meu filho e falo assim, toma cuidado com tal coisa, aí ele fala assim, mas eu não conheço essa palavra. Ele pergunta para mim, eu não conheço essa palavra. O que é isso que você está afirmando? O que é isso? É como se Adão, que não conhecia o bem nem o mal, chegasse para Deus e falasse assim, comerás o teu pão. Mas o que é pão? O que é isso, pão? Você vai conversar com uma pessoa sem ele conhecer o significado das palavras, sem ele conhecer o que é aquilo. Havia pão no Éden? Simplesmente. Se Deus vai pronunciar algo para Adão ali, é porque teria que ter pão dentro do Éden. Tinha pão dentro do Éden? Tão simples de entender, cara. Você entendeu? E tem outras coisinhas também aqui. Quer ver uma coisa? Adão sabia o que era morte, porque no texto diz assim, ó, certamente morrerás. Espera aí, para Deus afirmar para Adão que ele morreria, Adão teria que conhecer o que é morte. E morte é uma coisa ruim. Se Adão não sabia o que era bem, conhecimento do bem e conhecimento do mal, e mal é uma coisa ruim, como que ele conhecia o que era morte? É uma perguntinha básica. Ele não conhecia, não era para comer do fruto do conhecimento do bem e do conhecimento do mal. Então, Adão teria que conhecer o que é mal para saber o que é morte. É isso que os crentes não entendem. Se Deus afirma que ele morreria, Adão já conhecia o que era mal. Conhecimento do bem e do mal. Porque mal é uma coisa ruim ou coisa boa? Responde aqui nos comentários. A morte é uma coisa ruim ou uma coisa boa? Vocês respondem aqui para mim, por gentileza. Então é o seguinte. Quando ele afirma do pão, da morte, Adão teria que ter conhecimento dessas coisas. Eu espero que esse trecho esteja assim bem explicadinho para o crente. Mas vamos agora entrar no pãozinho que refuta a Bíblia. O pão presente em todos os lares é motivo de polêmica. No entanto, de fato, não se sabe quando esse alimento começou a ser feito. Como era o pão antigamente? É estimado que o pão tenha surgido há 12.000 anos na Mesopotâmia. Ué, tem alguma coisa errada aqui não? Não tem alguma coisa errada? Hein? Depois eu falo. Juntamente com o cultivo do trigo, os pães eram feitos de farinha misturada com o fruto do carvalho. Os primeiros pães eram achatados, duros, secos e muitos amargos. Para ser ingerido, o pão era lavado várias vezes em água fervente e depois era assado sobre pedras ou embaixo de cinzas. O primeiro pão assado em forno de barro foi há 7.000 anos no Egito. Não está muito estranha essa história? 7.000 anos antes de Cristo no Egito? Não? Não está estranho isso para vocês, não?
onde mais tarde descobriram o fermento. O pão chegou à Europa em 250 a.C., sendo preparado em padarias, mas com a queda do Império Romano, esses estabelecimentos fecharam e o pão teve que ser feito em casa, somente a partir dos séculos XII. A França começou a melhorar a produção desse alimento e, então, no século XVII, o país se destacou como centro mundial de fabricação de pães. Foi aí da historinha que o pão surgiu na França. Não, bem anterior. Então vamos voltar aqui no texto, né? Voltar um pouquinho aqui no texto. Se o pão surgiu aproximadamente há 12 mil anos, vamos jogar aqui melhor, 10 mil anos. Vamos jogar 2.000 aqui de atraso. 10 mil anos na Mesopotâmia. Como fica a historinha da sua Bíblia narrada que a Terra tem 6.023 anos? Vamos jogar um pouquinho mais de tempo aí para sua Terra, que tem alguns que contam que a Terra tem aí 7.000 anos. A formação do planeta, Deus criou tudo dos céus através da sua voz, do seu poder. 7.000 anos de hoje para trás. Como que fica então a historinha do pão com 10, 12 mil anos? Outra coisa também? Como que o pão era assado no Egito há 7.000 anos antes da Era Comum? Daí você percebe que através dos estudos da arqueologia, da história e tantas outras investigações, que a sua Bíblia, que você acredita que é a palavra de Deus, que através ali da genealogia de Jesus, que remonta a história e datações do planeta, de Adão até Jesus e de Jesus até hoje, ela narra 6.023 anos. Mas não é a verdade, porque já tem histórias antes. Então vamos dizer assim que seja verdade que aconteceu ali no Éden, que Deus falou para Adão do pão e Adão conhecia o pão. Então quer dizer que Adão saía do jardim para comprar pão na padaria na Mesopotâmia? Aí é só para os pseudo aí pegar essa história que eu tô contando aqui e falar que é verdade. Adão saía do jardim e ia comprar pão na padaria. O pão lá do lado da Mesopotâmia, ia lá na padaria ali que fazia parte do Egito, né? Uma filial do Egito, um pão dos egípcios. Então, para você ver que nós temos vários artigos científicos que remontam, histórias que refutam a datação da sua Bíblia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar o link para vocês ler toda a matéria referente à historinha do pãozinho aqui, que refuta a história da Bíblia, ok? Vai estar aqui na descrição. Até o próximo vídeo. Até mais.